Se você é pobre, de forma alguma você deve se encarar como um desgraçado, um não merecedor das coisas. Muito pelo contrário, você deve ver a sua pobreza, olhar para ela e dizer, ok, eu estou diante de um grande presente de Deus para eu poder me provar que eu sou capaz de provar aos outros e poder motivar a tantos outros. Nem todos nós nascemos em berços de ouro, nem todos nós nascemos em berços de desgraça. Existem os que nascem em berços de ouro, existem os que nascem em berço de desgraça, ou seja, da desgraça, tanto faz. Você vai conhecer hoje a história de uma grande mulher. Ela tinha tudo na vida para dar errado. Família super humilde, sem condições, dormia em condições super precárias para poder estudar. Não foi simplesmente a decisão e a atitude dos pais, mas sim a decisão e a atitude dela. Ela lutou, fez de tudo. Inclusive, chegou a se oferecer mão de obra para poder trabalhar numa família e em troca receber escola. Ela, ao longo da sua trajetória, o contrato não se cumpriu. Ela trabalhou em vão durante pelo menos um ano e depois disso lhe disseram que não havia condições para que ela pudesse estudar. Então ela fez de tudo, andou de lugar em lugar com vista que pelo menos conseguisse ter escola. Depois disso, ela começou já a ver que a vida estava a começar a lhe apertar um bocadinho mais. Decidiu viajar para a África do Sul, de onde conseguiu ver a sua vida meio que a ter outras dimensões. Daí voltou cá para a terra e começou os seus empreendimentos aqui. A senhora da qual nós vamos falar chama-se Boss Rica. Eu quando conheci a história dela, eu fiquei tipo, uau, existem muitas pessoas que têm o que comer, têm onde dormir, têm pessoas que lhes ajudam e tal, e mesmo assim reclamam. E só para você perceber, existem pessoas que não tiveram isso, tiveram ajuda e não souberam valorizar a ajuda que as pessoas davam a essas mesmas pessoas e acabaram em maus lençóis, que hoje provavelmente se estejam a arrepender. Tipo, se eu soubesse, eu provavelmente não estivesse a viver do jeito que vivo. Boss Rica entendeu que a sua pobreza, ela poderia lutar contra ela e capitalizar as suas ideias, e hoje leva uma vida independente, leva uma vida que lhe faz sorrir e ela tem sonho em poder ajudar pessoas através dos seus projetos. Está a cursar medicina, fez curso de chefe de cozinha, é empreendedora e tantas outras coisas. Eu pessoalmente conhecia ela, eu disse, eu antes sempre dizia, não, minha história é triste, mas quando eu ouvi esta história desta nossa irmã, eu fiquei tipo, não, eu não sofri. Existem pessoas que sofreram sim, e existem pessoas que lutaram e hoje parece que não sofreram. Contando a história dela, eu senti, eu vejo, família, eu te convido a veres por ti mesmo com vista que compreendas de que eu estou a falar. Veja a seguir a história dela. Olá, eu sou a Ricardina Rodrigues Quilima, mais conhecida pela Boss Rica, natural de Xixai, filha de mãe camponesa e pai carpinteiro. Eu tive uma infância muito dura mesmo. Éramos 8 irmãos, onde para termos uma alimentação tínhamos que trabalhar ainda cedo. Quando eu tive os meus 15 anos, a minha mãe ensinou-nos a vender ainda cedo. Isso é uma questão de sobrevivência. Aonde eu quero chegar com isso? Porque ela sempre dizia o seguinte, meus filhos, o que enche a barriga não é a comida, mas sim a esperança. Então logo cedo nós tínhamos que acordar às 4 horas para irmos com ela na machamba, irmos com ela ao supermercado, onde ela comprava as verduras em quantidade. E aí nós tínhamos que vender casa a casa numa bacia. Falo da própria verdura de folha de batata doce, a folha de abóbora, tomate e cocos. Não foi fácil, não foi mesmo. Mas como nós tínhamos um propósito, que era a alimentação, nós tínhamos que seguir em frente. Por mais que chovesse, por mais que houvesse calor, para nós isso não havia momento bom, não havia momento mau para nós. Tudo era a mesma coisa. De tanto que quando eu passei para a 7ª classe, perdi a vaga porque na 6ª classe não foi fácil. Era ir à escola descalça. Era ir à escola descalça, sem comer, sem cadernos. E os professores não entendiam na época, de tal forma que cheguei a chumbar 2 vezes na 6ª classe. E a minha mãe dizia,
continua a ir à escola, não desista. E de ter feito, continuei. Passei para a 7ª classe. Todo mundo quando passa, corre para ver as pautas, não é? Para quem passou, para quem chumbou, qual é a escola que vai ser transferida, uma vez que era a escola primária completa, 2º grau de Itavena, em Xai-Xai. Aí temos que ir numa escola secundária. Eu fui a única sem vaga. Eu não tive vaga para a 8ª classe. Eu fiquei na vitrina 5, 10 minutos para ver se era eu que estava cega ou de facto meu nome não estava lá. Mas meu nome não estava lá. Fiquei tão triste naquele dia, porque eu queria continuar a estudar. A minha mãe sempre me incentivava. Minha filha vai à escola, que só com a escola é que as condições vão mudar. Eu voltei para casa. Eu falei com meu pai: papai, eu perdi a vaga, eu sou a única que não tive vaga. Meu pai olhou para mim, disse que não tinha dinheiro para comprar uma vaga. Minha mãe olhou para mim e começou a chorar. Eu falei com os meus tios: eu preciso ir à escola, eu preciso ir à escola. Mas a minha família era aquela ainda que não tinha condições, e na época, para ter vaga era muito difícil mesmo. Eu não sei as razões, mas era muito complicado. Tudo bem. Eu fiquei 6 meses sem ir à escola, olhar para os meus amigos irem à escola. Eu em casa, mas tínhamos que acordar. A história sempre repetia, de nós acordarmos cedo, irmos com a mamãe para a Machamba e também irmos ao mercado para vendermos porta a porta, para termos o que comer. Aquela situação era desgastante para mim, porque eu tinha gosto, não é? Pela leitura, gosto de ir à escola, mas as condições não tínhamos. É aí onde eu decidi sair de casa. Eu disse à minha mãe que eu não posso mais ficar em casa só a vender, eu quero ir para a escola. A minha mãe disse: eu não tenho condições para você ir à escola, mas sim, terá que continuar a vender comigo. Eu disse: mamãe, não, eu não vou ficar. Saí, fui para Bairro 11, para quem conhece Bairro 11 Xai-Xai. Comecei a fazer uma avaliação das casas que tinham mais condições de vida. Bati a porta em umas 3 casas. Ofereci a mão de obra, não é? Que era limpar a casa, fazer deveres de casa, mas em troca que pagasse uma vaga na escola para mim. A primeira casa disseram que sim, poderiam me ajudar. Fiquei lá, fazia todos os deveres de casa. Chegou dezembro, contaram a história porque não tinham dinheiro. Mas eu disse que eu não queria receber valores, mas sim, eu podia fazer tudo o que eles me pedissem. Mas em troca disso, que comprasse uma vaga para mim no ano seguinte. Não aconteceu até dezembro. Eu tomei de novo a decisão, fui para a escola secundária de Xai-Xai. Tomei a coragem, eu fui falar para o diretor da escola secundária de Xai-Xai. Eu disse que já havia perdido 1 ano, porque os meus pais não tinham condições para não ter que chamar eles de pobre. Mas eu tenho vontade de ir à escola, eu quero continuar a estudar. Já perdi 1 ano, não gostava de perder este ano, não é que estava a se aproximar na altura. Ele disse que não tinha problema, mas sim que poderia me dar uma vaga noturna. Eu disse: não tem problema, porque eu preciso também de continuar a trabalhar naquela casa, mas em troca, aí já tinham que me dar valores para poder comprar a pasta, os cadernos e tudo mais. De feito, o diretor sensibilizou com a minha situação. Disse que depois de 15 dias eu deveria ir na escola para ver se meu nome estava na vitrina. Fui para lá e meu nome estava lá. Foi um dia muito feliz mesmo da minha vida. Continuei a trabalhar naquela casa, mas já aí eu não queria só trabalhar sem nada. Eu disse: não, eu vou continuar a trabalhar, mas que me dê a pasta, os cadernos, tudo que é necessário para alguém continuar a ir à escola. Fiquei lá 1 ano, não deu certo. Conheci uma avó chamada Vovó Afua, que já não existe.
Eu contei que eu gostava de ir à escola, mas não tenho condições. Ela disse, não, eu vivo em Inhambane, eu posso te levar para Inhambane. Lá eu vou dar a escola, vou dar tudo o que você precisa. Eu aceitei, eu fui para lá, vivi com ela, custeou as despesas do 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. Essa trajetória toda também não foi fácil, porque tinha que trabalhar mesmo, sem medir os esforços, porque era troca de mão de obra e ela me dava conhecimento, aquilo que nós chamamos de esferográfica, caderno, comida. Quando eu terminei isso, eu voltei para casa. Mas antes disso, não é? Antes dessa trajetória toda, em 2002, ainda nessa trajetória de venda de verdura, tomate, cocos, porta a porta, nós éramos 8. Eu sigo uma minha irmã que faleceu, não é? Como é que ela perde a vida? Acredito que foi assim, induzida com as amigas a abortar. Não vivíamos juntas na mesma casa, ela vivia numa outra casa. Eu fui lá, visitei a ela e ela disse a mim, irmã, eu não estou muito bem, eu preciso de ir ao hospital, mas eu não tenho dinheiro. E naquela tarde, eu só tinha 3 moedas. Eu só tinha 3 moedas na latinha. Eu corri, procurei ajuda. Encontrei um senhor na rua que tinha uma carinha, caixa aberta. Eu pedi ajuda a ele. Eu disse, tio, preciso que leve a minha irmã para o hospital porque ela não está bem. Ele simplesmente disse a mim, quanto é que você tem? Porque o meu carro não anda com água, precisa de combustível. Eu disse, não tenho dinheiro, só tinha 3 moedas. E aquele senhor olhou para mim e foi embora. Aquilo foi tão chocante para mim. E quando eu senti que, afinal de contas, quando alguém não tem valores, não tem dinheiro, não era ajudada. E isso... Obrigada. Eu voltei. Sem saber o que eu diria para minha irmã. Eu olhei para ela e eu disse que não consegui. Eu não consegui trazer alguém ou carro para te levar para o hospital. Ela disse para mim que minha irmã estude, porque um dia, hoje você não conseguiu ajudar a mim, mas um dia você pode dar a outra pessoa. Ela me incentivou eu a continuar a estudar, ok? 2 dias depois, ela perdeu a vida. Portanto, quando eu chego a Inhambane, eu já tenho um legado, que eu tenho que estudar, pelo menos para fazer a medicina. Mas as condições não eram favoráveis. Por quê? Porque se eu entrava de manhã, saía 12h45, tinha que chegar em casa, fazer as tarefas de casa, cozinhar até as 23 horas. Eu acordava todos os dias cansada. Chegava na escola às vezes a sonecar. Por quê? Porque o corpo já estava cansado. Mas mesmo assim, eu não desisti, fiz a minha 12ª. Vi também que aquela vida para mim não era a vida que eu queria. Eu queria mesmo era trabalhar ou cursar a medicina para ajudar as pessoas. Razão pela qual eu tomei a decisão de voltar para casa. Voltei para casa, as condições eram aquelas, casa de pau a pique, sem condições, quando chovesse era desespero. A história voltou de novo ao zero. Ver a minha mãe que ainda estava... A minha mãe ainda acordava... Desculpa. A minha mãe ainda acordava muito cedo para ir lá no mercado, para comprar as coisas em quantidade para se revender. Mas na altura, aquela vida já não era minha. Eu não me via a vender, mas sim, eu queria dar melhores condições de vida aos meus pais e aos meus irmãos.
porque nós dormíamos juntos numa sala com uma manta só, e quando chovesse a água escorria no chão, era desespero total. Tínhamos que acordar independentemente da hora que a chuva caísse. Nós tínhamos que pegar ali um barrote, esperar com que a chuva parasse, ou esperar com que amanhecesse, não é? Para vermos o que a gente poderia fazer. Ok? Uma amiga minha me convidou, chamava-me Dina. Ela tem um trabalho na África do Sul, mas o que se faz? Eu já fiz a minha 12ª, só quer fazer alguma formação rápida para poder trabalhar. Disse, não, vamos. Fiz meu passaporte, fui com essa minha amiga para a África do Sul. Prometeu um trabalho de secretaria, que eu seria a secretária nesse caso. Chegado lá na África do Sul era para ser uma doméstica, já estava no país do outro. E agora, o que fazer? Trabalhei por 6 meses, juntei dinheiro, comecei a comprar chapas. Mandei para casa, comprei 10 chapas, porque as chapas? Primeiro eu queria mudar a situação que nós vivíamos em casa, porque quando chovesse era uma lástima, quando chovesse era desespero. A primeira coisa que eu queria mesmo era fazer uma casa condicionada para que nós todos pudéssemos dormir, mas sem nenhum medo, sem nenhum desespero. Consegui isso, voltei a trabalhar também 1 ano e 2 meses, juntei dinheiro. E quando eu decidi que não, eu tenho que fazer a minha carta de condução, eu tenho que fazer um curso de informática básica, talvez com esses cursos possa engrenar no mercado de emprego. A olhar para minha mãe, a ver que as condições eram as mesmas, e não tinha vontade nenhuma de voltar para casa. Por quê? Porque para mim o tempo estava a demorar demais para tirar a ela daquelas condições. Eu era já mais adulta, mas não tinha dinheiro. Tudo bem. Eu quando voltei para Xai-Xai, fiz a minha carta de condução, vi as condições, não estava a gostar. Vim aqui em Maputo, conheci alguém ainda na África do Sul, que é minha amiga, me chama Dalele. Disse que vamos viver juntas aqui em Maputo, eu vou te ajudar. E vai ajudar como? Como é que eu vou te ajudar? Como é que você vai me ajudar assim, é que eu dizia? Ela disse, não, eu vou te ajudar, fica aqui na minha casa, porque aqui eu vivo sozinho. Ok, tudo bem. Quando eu comecei já a viver aqui em Maputo, em 2003, tinha algum valor, fiz sim o curso de informática básica na Technicol, já sabia falar um pouco de inglês, fui no estudo de línguas, fui lá fazer um exame para testar em que nível eu podia recomeçar, não é? Fiz todos os exames, disseram que podia iniciar no 3º nível. Fiz o 3º nível, passei, fiz o 4º e fiz o exame também, passei. Chegando para o 5º nível, a minha mãe me liga, diz que minha filha, eu não estou bem. Mamãe, o que tem? Diz que não estou bem de saúde, tenho que vir para Xai-Xai. Fui para Xai-Xai, vi que a minha mãe não estava bem de saúde. O pouco que eu juntava, porque nós vendíamos calamidade com ela, com essa minha amiga. Tudo que eu havia juntado para a minha formação, fui custear as despesas de saúde da minha mãe. Mas não era feliz ainda. Eu disse, não, eu não posso morrer assim, eu não posso morrer pobre. Por quê? Porque eu tenho aquele espírito de querer fazer as coisas como deve ser. Eu tenho força de vontade de lutar. Ok, tudo bem. E mesmo em 2013 eu conheci o meu marido, não é? Namoramos, tudo mais. Tive um menino, e daí ele foi fazer a apresentação na minha casa, voltamos. A vida de ficar só em casa não era minha. Eu queria continuar a estudar, porque a minha mãe sempre dizia, só com conhecimento podemos reduzir o índice de pobreza. E ela também dizia que se eu não vos vendi para outras pessoas, para vocês serem empregados, para outras famílias, é porque eu sabia
que vocês são inteligentes e são capazes de não morrerem pobres. Tudo bem. Meu marido me dava tudo, me dava comida, as condições melhoraram, não é? Porque já não vivo numa casa de pau a pique. Mas mesmo assim, eu não era feliz. Porque a minha mãe ainda não estava bem, eu tinha que fazer alguma coisa. De tanto termos passado fome, eu decidi tirar o curso de chefe de cozinha, mas o intuito de tirar o curso de chefe de cozinha era mesmo para criar um projeto, não é? Porque há tanta família que eu não conheço que está a passar para as mesmas condições que eu passei, que arroz é difícil, chegar Natal, você comer massa e peixe por falta de opção, chegar Natal, minha mãe ter que nos mandar para a machamba por não saber o que nos dar, chegar o dia ela cozinhar só 1 quilo de arroz e meter numa bacia e nós comermos todos, os 7, sem divisão, sem nada. E quem comece rápido é quem enche a barriga. Então, por mais que eu coma hoje, por mais que eu tenha o mínimo, não é? Eu não me esqueço de tudo que eu passei. Então é por isso que hoje decidi fazer esse curso e terminei o curso, sim. Sou chefe de cozinha porque eu tenho esse projeto de ensinar as pessoas, pelo menos, não é? Para ter o seu autossustento, que é ajudar a confeccionar doces e salgados para venderem na rua, para pelo menos não passarem fome. Porque por mais que eu queira ajudar as pessoas em dar a comida, não é de conseguir. Mas se dar o conhecimento às pessoas, amanhã com esse conhecimento pode virar empreendedor. Ok, fiz o curso, fiquei tão feliz. Agora, quando sento e lembro a minha irmã que disse: estude, por mais que eu tenha feito o curso de culinária, ainda não era o objetivo final esse, porque eu perdi minha irmã por falta de ajuda, não é? Decidi concorrer para fazer curso de medicina. Disseram que a minha idade estava avançada, que eu não poderia, tinha que fazer um nível superior. Tudo bem. Mesmo assim, eu fui fazer o exame de admissão numa instituição privada, admiti. Estou a fazer o 2º ano agora de medicina, estou a fazer o curso de medicina geral para me tornar técnica de medicina geral. Isso por quê? Porque aquela pessoa que foi embora é minha irmã. Acredito que eu sei que existe alguém que não tem nenhum medical para ir ao hospital. Existem pessoas que estão a morrer porque a pessoa que tem talvez um veículo dificulta porque a outra pessoa não tem dinheiro para abastecer. E as pessoas acabam morrendo assim, talvez com chance de vir a melhorar no hospital, mas por falta de oportunidade ou por falta mesmo de ajuda, acabam falecendo. Eu não digo que talvez poderia salvar a vida da minha irmã, mas até hoje eu me culpo porque se eu tivesse conseguido talvez o transporte, ela ir ao hospital, ela falecer no hospital, talvez eu diria que é Deus, mas como ela faleceu em casa, eu acho que é culpa minha, não é? Portanto, assim, eu não vou desistir de fazer o curso. Eu vou terminar o curso, apesar da minha idade. Eu sou uma das pessoas que nunca faltei na escola. Todos os deveres de casa que os docentes mandam, eu faço, tenho as melhores notas. Eu vejo os meus colegas com condições e tudo, atrasam, não levam as coisas a sério. Eu vejo que
há tanta gente com oportunidade, com os pais que têm condições de ir à escola, mas que não vão à escola assim para adquirir conhecimento, fazem aquilo como se fosse um sítio para piadas, não é? E existem mesmo pessoas que estão a precisar de ajuda, existem pessoas que querem estudar por vontade própria e não têm essas condições. Eu, assim que me formar em medicina geral, eu gostava mesmo, se Deus permitir, ajudar aquelas pessoas que não têm condições para tal. Fora isso, com a minha fé, com o meu foco e determinação, participei também de um curso para ser atriz de cinema, admiti online, e fiz também o casting presencial, admiti. Estou agora a fazer um filme de família Afro-Cinemakers. Fui considerada a melhor de todos. Isso para mim é gratificante porque mostra que apesar de você não ter nada, apesar de você não ser reconhecido anteriormente como você gostava ou como eu gostaria que fosse, eu vejo em mim que tenho um potencial incrível, tenho força de vontade, eu luto e Deus sempre ouve os que pedem. Ok? Fora isso, sou empreendedora. Com esse curso de chefe de cozinha, eu faço as minhas encomendas. Além disso, sou sócia numa empresa de contabilidade e consultoria. Além disso, também convidaram-me para ser numa de duas empresas, não posso anunciar os nomes agora, ainda é prematuro, para ser diretora comercial da agência de modelos. Mas antes disso, antes de chegar nessa etapa, os meus filhos foram parto cesárea, onde tenho 3 filhos, todos eles foram parto cesárea. Ao longo do tempo, fui desenvolvendo obesidade, cheguei a pesar 95 quilos. Quem conhece a Bossa Rica conhece um pouco da minha história. É aí também onde eu vi um pouco de sofrimento da minha parte. Por quê? Porque eu nunca fui gorda, não é? Sempre fui fina. Depois, com meu esposo, as coisas mudaram, os passeios diminuíram, os mimos em si. Cheguei a pesar 95 quilos. Eu já sabia, eu sei o que é sofrimento, eu sei. Todos os legados que minha mãe me ensinou estavam aqui comigo, que minha filha, nada é impossível nessa vida. Desde o momento que você tenha foco, coragem, determinação e força de vontade, você pode chegar aonde quiser. Só depende de si e da sua força. Eu disse, não, eu tenho que mudar, eu tenho que conseguir. Pesquisei na internet, vi cirurgia, vi lipo, vi cada coisa lá. Mas eu não tinha condições para seguir o que eu encontrava na internet. Investiguei por 3 meses, onde poderia conciliar a dieta do meu país, não é, onde eu resido, e também os exercícios físicos, se realmente poderia ajudar em alguma coisa na minha situação. Investiguei, vi que realmente acontece. Comecei a implementar as dietas. Essas dietas eu usava mais limão, gengibre, alho, chagalabate, também cascas de ananases. Então, logo nas manhãs de água morna, logo nas manhãs eu tomava e corria. Logo nas manhãs eu tomava e corria. Isso começou em 2020. Quando eu estou a iniciar com as minhas dietas, com a minha ginástica, é onde a pandemia chegou, me desestabilizou. Nem com isso, eu liguei para minha mãe. Mamãe, eu gostava assim de diminuir o peso, estou com 95 quilos agora, estou com problemas respiratórios, as lojas é humilhação, já não há passeio. Eu estou vendo que estou a perder o meu marido. A minha mãe disse, não, eu já te ensinei as táticas. Onde é que estão aquelas táticas? Mas que táticas, mamãe?
Aquelas táticas que você sabe, que é foco, determinação, força de vontade e coragem. Eu disse, a minha mãe tem razão, realmente. Eu corria 2 km por dia, comecei a cortar tudo que não podia. Estou a falar de comidas gordurosas, estou a falar de comidas que não podia comer na fase da dieta, não é? E é claro que as pessoas, quando implementam a dieta, os exercícios físicos, nós queremos resultados imediatos. Mas a minha pesquisa dizia que não, eu tinha que obter resultados depois de 15 dias, depois de 30, tinha que ser mais paciente. Comecei a praticar a minha atividade física, comecei também a implementar aquilo que tinha aqui no meu país, que é a batata doce, a mandioca, a folha de batata doce, que aqui chamamos de dedé, o próprio peixe, que me ajudou muito. E também peguei nas frutas, estou a falar de maçã, banana, ananás, muita coisa que tem aqui no nosso mercado que também me ajudou. Comecei a ver resultado depois de 3 meses, comecei a diminuir porque eu tinha 5 barrigas em uma. Aquilo mesmo era desconfortável. Eu não me sentia bem. Porque quando chegasse dezembro, já tinha vergonha de ir à loja. Porque quando eu fosse à loja, as pessoas que estavam lá já não me davam aquele carinho e tal. Já era discriminada por causa da minha aparência. Agora eu falava com as minhas amigas, com as minhas cunhadas, peço para me comprarem o traje. E quando me trouxessem as roupas, não eram aquelas roupas que eu queria, mas eu tinha que pôr. E depois eu via o olhar deles. Eu via mesmo, parece brincadeira. Estás bonita, mas era só bonita de palavra, mas o rosto dizia, estás feia. Você está tão ridícula, que nem deveria estar aqui no nosso meio. Mas eu só olhava para elas. Isso aqui é só agora. Nos próximos meses eu vou me tornar uma outra pessoa. Graças a Deus levei 1 ano e 9 meses para perder 35 quilos. E consegui. Foi através da Ex-Obesa para Bossa Rica que eu me lancei nas redes sociais. Para quem me conhece, sim, sabe que é Bossa Rica Ex-Obesa. Mas Bossa Rica, porque esse nome as pessoas não entendem até hoje. As pessoas me ligam, afinal, por que a Bossa Rica? Hoje eu ajoelho de pé justo. Eu digo, graças a Deus, graças àquelas dificuldades todas que eu tive, graças à fome, o desespero, eu me tornei uma mulher muito forte, muito forte. Essas lágrimas que estão a cair, sim, é de dor do passado, porque perdi alguém que eu amava tanto. Mas já não é de fome de eu pedir ajuda a alguém, não. É lágrima de felicidade, uau, pelo menos eu não me prostituí, não me meti em drogas. As minhas amigas que estavam mais em condições, não é? Estavam mais elevadas, as condições delas estavam mais elevadas em relação às minhas, já não estão aqui hoje para fazermos essa troca de experiência, não é? A maioria delas morreram, por quê? Porque optaram em vida fácil. Tudo para elas era bebida, era roupa. Não queriam investir assim que é em escola. Graças a Deus, hoje eu sei diferenciar as formas de tratamento. Eu sei se é um senhor e qual é a forma de tratamento. Nunca posso dizer tu. Graças ao quê? A escola. Sim, tive uma infância difícil, mas a escola mudou. A escola abre a mente da pessoa. A escola te ensina a saber ser e estar. Hoje, quando caminho na rua, quando estou lá na empresa, ninguém pode saber que eu passei tanta fome assim. Até hoje eu zango com a minha empregada, eu zango com as minhas irmãs. Quando resta comida, vão deitar, eu só olho para elas. É comida, essa aí que estão a deitar mesmo. Se soubesse, porque você é, mas chama assim de matreca, não? Porque você, mas é isso mesmo. A pessoa que sente isso é a pessoa que realmente passou fome, que sabe a dor da fome. Não estou a falar da fome
de você não ter chá, não ter almoço. Não. Estou a falar da fome de você depender só de uma refeição. E essa refeição também podia ter e também podia não ter. E quando caísse essa refeição, nós dizíamos graças a Deus. De tanto que, por mais que hoje eu vejo a minha empregada a coar arroz, eu olho para aquela água de arroz, porque nós, para enchermos as barrigas, nós temos que tomar aquela água de arroz para depois comermos o próprio arroz. Então eu digo graças a Deus mesmo, porque Deus me tirou daquelas condições, me pôs nessas condições melhores. Eu sei que é que eu estou hoje, que eu ainda acho que ainda não cheguei no limite, porque para mim o limite é céu. Antes de eu terminar o meu curso de medicina, não estarei feliz. Eu vou continuar sim a estudar, vou continuar sim a trabalhar, porque só com conhecimento podemos reduzir o índice de pobreza no nosso país. E também sensibilizar as pessoas que não vamos julgar aos outros pela aparência, não vamos ser falsos. Se alguém bate a porta, pede ajuda, em troca de escola, vamos ouvir. Eu fui sim, alguém disse sim, eu vou te ajudar. Trabalhei quase 9 meses para depois, no final das contas, dizer que não tenho dinheiro. Mas era meu sonho, mas isso já é passado. Hoje já fiz a minha 12ª, já fiz esses cursos todos e estou muito feliz mesmo de cá estar, de ser uma sobrevivente da fome que ficou para a história. Estou cheia de saúde, me sinto bonita, me sinto alegre e também estou pronta para o que deve vier. Muito obrigada aos meus pais, muito obrigada aos meus pais, muito obrigada à minha mãe, que não nos abandonou, que não nos vendeu. Graças a ela, eu me tornei nessa mulher que eu sou hoje. E também agradecer aos meus irmãos, porque perdemos sim uma irmã, mas nenhum de nós tivemos ou temos a conta com a justiça, estamos com fichas limpas. Isso é gratificante para quem olha, ou para quem conhece a minha história, ou para quem viveu o que nós vivemos e hoje estarmos assim, são e salvos, assim é que é, sem nenhuma ficha criminosa, sem nenhuma dívida com ninguém. Não há melhor coisa que ser livre. É isso. Obrigada.